Iniciar a gravação. Ó, tá gravando. F5. Fala, estudantes de plantão! Como é que vocês estão, galera? Tudo beleza? Eu espero que sim. Bom, como vocês já estão vendo aí na tela, eu vou dar uma mentoria de redação agora. E eu vou falar sobre as minhas principais dicas, as minhas principais estratégias de redação que eu utilizei durante esses meus 4 anos, né? Vai fazer 5 anos de Enem, que eu tô aí nessa trajetória. E espero que vocês gostem, né? Eu fiz com muito carinho essa aula. Não vai ser uma aula tão complexa, vai ser mais um resumo mesmo de tudo que eu aprendi, das melhores dicas que eu absorvi, né? E é isso aí, sem muita enrolação, vamos para a mentoria aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre redação é a questão da estrutura da redação. Porque, tipo, não adianta você escrever bem, não adianta você ser uma pessoa gramaticalmente correta, muito culta e não saber a estrutura da redação que é cobrada no Enem. E eu trouxe aqui, que muitos de vocês já devem saber, né, sobre isso, o corpo da redação, que é sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Beleza? Logo aqui de início eu trouxe sobre a introdução para falar para vocês. E antes de ir para a introdução propriamente dito, eu queria dizer que a redação, ela, eu vou falar aqui, mas muitos já sabem, ela é o texto dissertativo argumentativo. É um tipo de texto dissertativo argumentativo que é cobrado pelo Enem. Mas que tipo de texto é esse? É onde eu puxo no pé de vocês aqui. Não adianta copiar bem, não adianta escrever bem, saber milhares de coisas e você não saber encaixar isso na redação do Enem. E o texto dissertativo argumentativo, eu aprendi que você tem que expor 100% o seu ponto de vista. Mas como assim? Tipo, você tem que de alguma forma no texto, não de alguma forma, mas em todas as formas, de todas as formas, em todos os momentos que você estiver copiando a redação, você tem que dar a entender que você está ali se posicionando. Você está ali dando a sua opinião, dando o seu ponto de vista. Beleza? Então, a redação do Enem é basicamente isso. O texto dissertativo, o argumentativo é basicamente isso. Você vai expor o seu ponto de vista. Beleza? E isso vai pontuar na competência 2, se eu não estiver enganado. É isso. Na competência. Não, na competência 3, perdão. Que é relacionar, organizar fatos e opiniões a partir de um ponto de vista. Então, assim, você tem que estar dando ênfase 100% o tempo todo na redação que você está ali criticando, falando, se posicionando para com o tema. Beleza? Então vamos lá. Introdução. O que é que eu quero que vocês absorvam aqui na introdução? Na redação, o corpo dela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o que acontece? Eu não faço apenas a introdução, não faço apenas o desenvolvimento e não apenas a conclusão. O que é que eu gosto de fazer? Antes de dar início à redação, eu gosto de colocar tudo o que vem na minha mente num cantinho da redação, lá no rascunho, no papel rascunho mesmo, e começo a anotar o que é que vem na minha cabeça. Por exemplo, vamos supor que o tema seja inclusão de surdos na educação brasileira. Daí o que é que acontece? A primeira coisa que eu faço é essa. Beleza, vamos ver. O que é que eu sei sobre surdos? O que é que vem na minha cabeça? Espera. Ver aquele filme de fulaninho de tal. Vou botar aqui. Aí eu anoto do lado. Ver o que? Espera, ver uma lei. Pronto, aí eu vou lá e anoto essa lei. Eita, vem um livro de fulano de tal, vem uma citação de fulano de tal. E isso eu vou fazendo até acabar as ideias que eu tenho na minha cabeça. Daí, depois disso, depois que eu coloco toda essa chuva de ideias, que no inglês se chama brainstorm, eu começo a organizar toda a minha redação. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar na minha introdução. Beleza, eu vou botar esse tópico frasal, vou colocar esse primeiro argumento na minha introdução. Vou colocar esse segundo argumento. No caso, o argumento 1 e o argumento 2 são as teses, tá? Que eu tô falando para vocês. As teses. Pera, eu vou pensar. Dá para me fazer o que aqui? Coloquei essa citação, beleza? Vai começar com essa citação.
Daí a tese, as duas teses que vão ser desenvolvidas no D1 e no D2, eu vou botar aqui de uma forma bem enxuta, só para apresentar que você vai poder, que você vai desenvolver essas teses lá no parágrafo de desenvolvimento, nos dois, beleza? Daí certo, Daniel. Fiz toda a chuva de ideia, coloquei aqui minha citação na introdução, coloquei aqui a minha tese no parágrafo de introdução, mas é só isso? Não. O que acontece? Agora vocês vão pensar nos D1 e no D2, beleza? Daí, no D1 e no D2, vocês vão fazer o seguinte, a mesma coisa que vocês fizeram na introdução. Vocês vão ver qual foi o tópico frasal, ou qual foi a citação que melhor se encaixou com a sua tese 1. Com o que você citou lá em cima, com o argumento que você citou lá em cima. Por exemplo, se eu falo sobre a introdução dos deficientes auditivos na educação brasileira, botei lá na tese 1. Isso é uma dificuldade atualmente porque encontra-se vários entraves para poder ajudar essas pessoas na educação brasileira. Daí o que é que eu vou fazer? Vou ver qual foi a citação que ficou mais pertinente a esse meu argumento. Então eu vou colocar lá no meu tópico frasal do D1 essa citação que ficou melhor encaixada com o que eu falei na introdução. Mas é só isso? Não. O que é que vocês vão ter que pensar agora? Os parágrafos de desenvolvimento, eles são uma mini redação. Eles têm introdução, desenvolvimento e conclusão. Daí é onde eu puxo no pé de vocês mais uma vez. Vocês vão ter que iniciar o D1 com um conectivo de introdução. Isso tem que ser coerente com o que vocês falaram lá em cima. Por exemplo, se eu faço uma redação estilo pontos positivos e pontos negativos, não vai ficar coerente eu colocar um conectivo de contradição. Entretanto, tararara, não vai ficar coerente eu colocar um conectivo de contradição no meu D1. Não vai. Porque eu falei de ponto positivo primeiro. Agora, se for tipo no D2, que eu vou falar o ponto negativo, aí sim, aí fica show. Vou colocar, entretanto, tararara. Aí introduzo o tópico frasal, mais o argumento 2 e desenvolvo o parágrafo. Continuando, no D1, botei o tópico frasal, coloquei um conectivo bem coerente e agora eu vou relacionar esse parágrafo com o meu tópico frasal. Por exemplo, eu citei que a introdução dos deficientes auditivos na educação é um entrave. Beleza, é difícil, tá sendo um déficit na educação brasileira. Beleza? Daí o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma citação, como eu falei para vocês, que vai ser coerente com isso. Daí depois que eu termino de botar a citação, ou o tópico frasal, uma alusão histórica, seja lá qual for, aí eu coloco na frente, boto o ponto e inicio a relação do parágrafo com o meu tópico frasal. Por exemplo, botei o tópico frasal. Daí eu coloco, tendo isso em vista, com base nisso, aí vou desenvolver todo o parágrafo com base no meu tópico frasal. Beleza? Show? Se vocês tiverem alguma pergunta, as meninas que estão assistindo aqui online, podem botar aqui no WhatsApp que eu vou responder a vocês aqui na mentoria, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Beleza. Fiz toda a relação do desenvolvimento com o meu tópico frasal. E agora como é que eu finalizo o parágrafo? Como eu falei para vocês. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão no mini parágrafo. No parágrafo de desenvolvimento. Tem tudo isso também. É como se fosse uma mini redação. Vocês têm que enxergar os parágrafos de vocês dessa forma. Quando eu vou concluir o parágrafo, eu coloco, sendo assim, dessa forma, eu coloco um conectivo de finalidade. Um conectivo que vai finalizar o meu parágrafo de desenvolvimento. E também uma coisa que é muito importante de vocês lembrarem é que vocês vão ter que retomar o tópico frasal que vocês colocaram no desenvolvimento, no parágrafo de desenvolvimento. Porque isso dá uma ideia de texto circular. O que é o texto circular? É um texto que sempre vai puxando
o que você falou anteriormente. E os corretores amam isso. Amam de verdade. Vocês não têm noção do quanto eles gostam disso. Vamos lá. Desenvolvimento. Eu acabei falando para vocês, né, sobre o desenvolvimento aqui. Acredito que eu falei quase todas as coisas que vocês têm que saber sobre desenvolvimento. Que eles têm que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês têm que chegar a cada desenvolvimento dessa forma, como se fosse uma mini redação. Beleza? Falei do D1. D1 é a mesma coisa, né? O D2, na verdade, é igual o D1. Qualquer parágrafo de desenvolvimento vocês vão enxergar dessa forma. E agora vamos para a conclusão. A conclusão, como vocês sabem, ela tem que ter quem, que é o agente, como, que é a ação, quem, como, o que essa pessoa vai fazer, né? Qual é a ação e para quê, por que ela vai fazer isso. Além disso, tem o detalhamento. O detalhamento de uma dessas 4 competências da competência 5, que é a conclusão. Beleza? Que é o detalhamento de uma delas. Mas como assim? Por exemplo, eu quero detalhar sobre o agente. Quem? O governo federal, blá 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 blá. Vou detalhar sobre o governo federal, o que é que ele vai fazer, qual vai ser o papel importante que ele vai ter nessa ação que ele vai fazer, qual vai ser a importância do governo. Enfim, deu para vocês pegarem até aqui, né? Beleza? Acredito que vocês devem ter conseguido pegar até aqui. Daí vamos agora para as competências que são cobradas no Enem. No final eu vou ler a minha redação, nota 940 do Enem 2019. Foi uma redação que eu treinei bastante. Acredito que eu treinei basicamente um mês para poder desenvolver uma boa redação. Mas é porque eu já tinha estudado bastante sobre redação, né, no meu tempo de ensino médio. E eu vou falar para vocês tudo que eu estava pensando na hora. E vai bater tudo que eu falei para vocês aqui no início da mentoria. A Rebeca mandou uma pergunta aqui. Foca em conclusão, por favor. Beleza, Rebeca. Vou falar aqui para vocês sobre a conclusão. Vou voltar mais uma vez. Bom, conclusão. A conclusão, você vai ter que pensar o seguinte. O que foi... Quais foram os pontos negativos? Quais foram os defeitos que eu vi aqui nesse tema? Qual foi as dores do tema que eu coloquei na minha redação? Beleza, peraí, deixa eu ver. Eu falei que a educação é devido a tal entrave. Falei que a educação é devido a tal entrave mais outro entrave. Então, todo defeito que você encontrar na sua redação que você colocou, você vai resolver ele na sua conclusão. Beleza? Então, assim, isso é de suma importância você resolver, porque senão vai ficar um texto vago. Como assim? Você colocou um defeito e não colocou uma solução. Isso você perde ponto na competência 5. Porque você poderia ter muito bem ter detalhado, você poderia muito bem ter colocado uma solução nessa competência 5. Lembrando, você pode colocar uma proposta de intervenção ou duas. Não é mais obrigatório você colocar as duas. Mas se quiser colocar as duas, eu recomendo. Porque, é como eu estou falando, você se colocar muitos problemas na redação, você tem que resolver de toda forma esses problemas. Beleza? Então, que vocês consigam praticar sobre conclusão, porque é um ponto que muita gente, por exemplo, escreve muito bem redação, consegue desenvolver muito bem os parágrafos de desenvolvimento, relacionado, tópico frasal e tudo, só que chega na conclusão, não consegue fazer uma boa conclusão, que é o fechamento do teu texto que vai definir tua nota. Beleza? Então, assim, pontuo mais uma vez a questão do texto circular. Vocês têm que retomar tudo o que vocês falaram no texto, todos os pontos negativos, todos os problemas que vocês abordaram, vocês vão ter que colocar de toda forma na conclusão. Porque se vocês pegarem um corretor muito rigoroso, ele vai tirar pontos sem dó e sem piedade.
Então, é muito importante vocês colocarem isso aí, bem feito, fazer uma conclusão bem feita, né? Para poder não perder ponto aí de bobeira. Beleza, vamos ver se as meninas mandaram mais alguma pergunta. Daniel, há problema colocar repertório no final do parágrafo, mesmo que já tenha uma pequena contextualização dele antes? Tássila, foi a Tássila que perguntou. Esqueci de falar o nome dela. Não tem problema você colocar repertório no fim do parágrafo. Não tem porquê. Isso vai pontuar na competência 2, que é abordar conhecimento de outras áreas, que eu vou falar dela um pouquinho mais lá na frente. Não tem problema você abordar. Mas o que é que eu te recomendo fazer? Ao invés de colocar esse repertório no final do parágrafo, jogado lá, tenta colocar ele em conjunto com o teu tópico frasal. Beleza? Você cita lá em cima, segundo tal, bota teu tópico frasal. Daí você desenvolve baseado no tópico frasal, com certeza, né? Claro, tem que fazer a contextualização de acordo com o tópico frasal. Daí, ao invés de terminar o parágrafo, o que é que você faz? Você coloca alguma coisa a ver com o repertório, e depois você finaliza com esse repertório que você quer falar. Por exemplo, falei sobre o tópico frasal, desenvolvi. Aí, tipo, emendo com o que eu quero falar do meu repertório. Aí termino falando desse repertório. Show! O parágrafo vai ficar perfeito. Beleza? Mas, tipo, não joga apenas o repertório lá só por jogar. Por mais que tenha a ver, tem que ter pelo menos um mínimo de contextualização. Porque senão você vai perder ponto na competência 3, que é relacionar, organizar fatos e opiniões a partir de um ponto de vista. Temos mais uma pergunta aqui de Rebeca. Daniel, e a questão de palestras? Ainda funciona na intervenção? Ah, tá, entendi. Rebeca, sim, palestras funcionam na intervenção. Porque, de certa forma, é uma ferramenta que auxilia na resolução de problemas. Como, por exemplo, uma palestra sobre a fome. Isso vai conscientizar muitas pessoas a respeito da estatística de pessoas que passam fome no país, da estatística de pessoas que têm uma baixa renda. Então, assim, sim, vai ajudar muito, porque o governo vai ter um olhar mais crítico com relação a isso, e a população vai ficar mais conscientizada a respeito do problema. Então, sim, funciona como intervenção muito boa, inclusive se você conseguir contextualizar no seu texto. Beleza? Acredito que não ficou nenhuma dúvida sobre conclusão, né? Tentei falar aqui de uma forma bem breve para vocês, mas qualquer coisa, caso tenha alguma dúvida, é só mandar perguntas no WhatsApp que eu respondo para vocês, certo? Agora vamos para as competências, as famosas e temidas competências que tira tanto o ponto da gente na redação e vocês têm que saber sobre elas de cor e salteado antes de ir fazer a prova da redação, beleza? Então vamos lá. Competência 1. Demonstrar domínio da norma da língua escrita. Daniel, essa competência eu tenho que escrever 100% certinho, 100% na norma culta? Não precisa, beleza? Mas, Daniel, como assim? Eu vou perder ponto, o corretor vai pensar que eu sou analfabeto. Não, por quê? Na redação, você, primeiramente, o que é que eu recomendo? Além dos passos que eu fiz lá atrás, não se preocupa, além dos passos que eu falei lá atrás, não se preocupa em escrever uma redação perfeita, logo de início. Escreve tudo que vem na tua cabeça, todas as ideias que vem na tua cabeça, porque é só um rascunho. Depois, quando você for passar limpo, você vai corrigindo o que você está vendo que não dá certo, que não está coerente, que não está bem encaixado, e faz a sua redação final, beleza? Mas logo de início, não precisa se preocupar em escrever uma redação bonitinha, enchendo linguiça na redação, querendo falar bonito, não precisa, tá? Claro que não vai colocar pra mim, pra gente, essas coisas, sem preconceito, tá, galera? Sem nenhum preconceito aqui. Mas, em tratando-se de redação de Enem,
Não precisa ter que copiar 100% correto, beleza? Mais uma pergunta aqui de Tássila. Daniel, quantos erros gramaticais tiram 40 pontos na C1? Tássila, responde... Eita, tô até com a garganta seca, ó. Nem trouxe água para beber, mas vou responder tua pergunta mesmo assim. Quantos erros gramaticais tira 40 pontos na C1? Bom, o que acontece? O corretor ele tolera até um erro. A partir de 4 erros, 5 erros, por exemplo, erros de vírgula, daí você já perde pontuação. Se eu não estiver enganado, você vai perdendo 20 pontos a cada erro, certo? Tem corretores que toleram um erro, passa despercebido, mas tem deles que já tiram no primeiro erro que você comete. Então, assim, 4 erros, 5 erros, 6 erros, você já vai perdendo essa pontuação aí que poderia muito bem não ser perdida se você tivesse um pouquinho mais de atenção. Beleza? Então, eu espero ter respondido tua pergunta. Competência 1, tudo ok. Não precisa estar enchendo linguiça, não precisa ser 100% gramaticalmente correto. É só copiar a tua redação, depois ver o que não está certo, vai se corrigindo e partir para o abraço. Vamos lá para a competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A competência 2, ela cobra de vocês entender o tema que foi dito, o tema proposto de redação. Porque, por exemplo, não adianta eu simplesmente ler o tema e começar a fazer o que vem na minha cabeça sem ser aquilo que a banca está cobrando. Então, tipo, se eu falo sobre a violência contra a mulher e eu começo a falar na redação que a violência contra a mulher é errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai perder muito ponto. Porque tá errado? Não tá errado. Mas tá tangenciando o que a banca quer que você fale. O que a banca quer que você resolva. Beleza? Então, se a banca está falando da violência, da persistência contra a mulher, da persistência da violência contra a mulher, isso significa que tem coisas que estão fazendo com que isso persista. Que é o quê? Falta de leis, falta de segurança para a mulher, falta de muitas coisas que eu poderia falar aqui. Entenderam? Então, assim, a competência 2 cobra isso de vocês, que vocês entendam perfeitamente o que é que os textos motivacionais estão querendo lhe induzir a escrever. Então, eu indico vocês a lerem muito bem os textos motivacionais, mais de 10 vezes, não importa se você vai perder 10, 15, 20 minutos lendo os textos motivacionais. O que importa é que você entenda perfeitamente o que a banca quer que você copie, o que é que a banca quer que você resolva. Então, é isso. A competência 2. Além disso, ela quer que você aborde a outras áreas do conhecimento, que é onde vocês vão pontuar por falar sobre alusão histórica, citação de filósofo, alguma coisa que vocês viram, por exemplo, na Netflix, alguma série que tem relação com o tema, algum trecho de um livro que vocês viram que tem relação com o tema, algum filme, alguma entrevista, entenderam? Então, assim, é importante sim você falar pelo menos alguma coisa, algum conhecimento de uma outra área, seja de matemática, de biologia, whatever, beleza? Qualquer coisa que vocês veem na cabeça de vocês que tem a ver com o tema. Por isso que eu falei, antes de tudo, eu copio o que vem na minha cabeça sobre o tema. Citação, alusão histórica, filme, livro, novela, entenderam? Então, assim, competência 1 é isso. Entender o que é que a banca está cobrando de você. Beleza? Entender o que é que a banca está cobrando de você. E outra, saber encaixar alusões, conhecimento de outras áreas com o tema. Então, pratiquem bastante isso. Leiam sobre tudo, estudem sobre tudo, diferentes coisas, porque Enem é isso. Ele cobra conhecimento de outras áreas, conhecimento do dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham entendido até aqui a competência 2. Tarsila mandou mais uma pergunta. Daniel, tem alguma quantidade de repertório mínima? Geralmente coloco uma na introdução, uma em cada desenvolvimento.
Tássila, então, essa questão do repertório, ela é muito relativa. Por quê? Nem sempre tu vai ter, por exemplo, repertório para poder colocar em todos os parágrafos. Eu, por exemplo, teve uma redação que eu copiei, acho que foi no Enem de 2017, não sei, não tô lembrado. Que eu não sabia muito conhecimento de outras áreas, muito repertório, para poder botar na redação, nos parágrafos. E o que foi que eu fiz? Eu sabia só 2, se não estiver enganado. E eu introduzi, na verdade eu falei os meus argumentos na introdução. Depois, no D1, no D2, eu coloquei esses repertórios que eu tinha em mente e finalizei falando de um desses repertórios. Beleza? Então, assim, tirei uma pontuação boa. Se não tiver enganado, eu tirei 760 nessa redação. Eu estava aprendendo ainda, estava estudando sobre redação. E é bem relativo. O quanto mais rica sua redação for de informação, melhor ela vai ser. Agora, sim, eu não estou falando de você deixar informação jogada lá no parágrafo, não. Tá? Isso não. Você tem que relacionar de alguma forma esse seu repertório. Porque se você simplesmente jogar lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a violência da mulher é devido a isso. Aí você coloca lá embaixo, Joãozinho matou Maria. Não tem sentido, pô, tu jogar essa informação lá no parágrafo de desenvolvimento, ou seja lá onde for no texto, se ela não foi contextualizada, entendeu? Então, a questão de repertório é bem relativo. Você pode colocar sim, o quanto você quiser. Agora, com exceção de que você saiba contextualizar, você saiba encaixar ela de acordo com o tema. Beleza? Então, espero que você tenha entendido até aqui. Vamos para a competência 3. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui é a chave para vocês tirarem uma boa redação. Beleza? Por que a C3 é uma chave? Porque aqui não adianta vocês colocarem todos os passos perfeitinho, bonitinho e não saber relacionar e organizar tudo que você escreveu. É onde eu cito mais uma vez a questão do texto circular. O que é o texto circular? Vou ressaltando. O texto circular é aquele texto no qual você vai relacionar tudo que você está falando de parágrafo por parágrafo. Eu gosto de fazer assim. Coloco uma citação lá na introdução, boto minha tese, escrevo um pouquinho, então não sei o que, não sei o que. É notório que essa problemática precisa ser discutida. Aí vamos lá, desenvolvimento 1. Coloco a tese 1. Antes da tese 1, boto o tópico frasal, faço a relação com o tópico frasal, faço a contextualização perfeitinho e fecho falando do tópico frasal. Foi o que eu falei para vocês. Fecho um texto com um conectivo de finalidade e fecho falando do tópico frasal. Faço isso no D1, no D2 e no D3 eu retomo ao tópico que eu falei lá em cima, lá no meu parágrafo de introdução. A citação que eu coloquei lá no meu parágrafo de introdução. O tópico frasal que eu coloquei no meu parágrafo de introdução. Beleza? Então, isso é relacionar, organizar fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É você saber relacionar o tópico frasal dos desenvolvimentos, saber finalizar esses desenvolvimentos, finalizar a redação como um todo, falando do que você iniciou, que é resolvendo as problemáticas, retomando a sua citação e finalizando a redação. Entenderam? É assim a visão que eu tenho de redação. Primeiro eu vejo ela como um mini texto nos desenvolvimentos, depois eu vejo ela como um todo. Vejo ela como a redação que ela tem que ser, que é o texto circular, com tudo contextualizadozinho, tudo certinho, tudo bem encaixado. Beleza? Essa é a competência 3. Vocês têm que relacionar tudo o que vocês falarem. Vocês têm que resolver sobre tudo o que vocês falarem, sobre todos os problemas que vocês abordarem. Beleza? Então, essa é a competência 3. Vamos para a competência 4. Tô até ficando rouca aqui, minha gente. Não liguem não para minha voz, viu?
Eu esqueci de pegar minha água na geladeira, mas vamos lá, vamos continuando, vida que segue. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é que essa competência quer cobrar da gente? Aqui é onde vocês vão colocar o domínio de vocês sobre os conectivos, os benditos conectivos. Então, assim, estudem sobre subordinadas aditivas, subordinadas adverbiais, subordinadas aditivas. Aditivas as orações coordenadas. Me desculpem. Estudem sobre orações coordenadas e subordinadas adverbiais. Isso vai dar um norte para vocês sobre conectivos. De causal, que é causa e consequência. Consecutiva, que é onde o conectivo está na consequência. Sobre proporcionalidade, sobre finalidade. Todos esses conectivos é o que vai dar uma riqueza muito grande na tua redação. É onde o corretor vai bater o olho e vai dizer: esse menino aqui, ele sabe escrever, olha aí, ó. Ele sabe encaixar muito bem os conectivos, então a gente já sabe que esse aqui vai ser redação nota 1000, né? Então, a competência 4 cobra isso de vocês. Vocês saberem encaixar os conectivos em situações pertinentes. Em situações de contrariedade, situações de aditiva, que é quando você soma um parágrafo com outro, por exemplo, ou de contradição, quando você cita um negócio num parágrafo e no outro você vai botar uma contradição que vai, se caso você tenha colocado algum ponto negativo lá em cima na introdução, beleza? Então a competência 4, ela vai cobrar isso de vocês. Vocês colocam e não repitam, pelo amor de Deus, conectivo, não façam isso. Vocês vão perder ponto na competência 1, que é repetição de parágrafos, palavras. Meu Deus, eu já estou ficando doido aqui. Repetição de palavras. Não façam isso, não repitam conectivos. Mas perde ponto, Daniel? Não perde ponto. Se você, por exemplo, colocar 2 vezes o mesmo conectivo, não perde ponto. Se eu repetir, por exemplo, uma palavra 2, 3 vezes, não perde ponto. Mas não perde ponto se não for no mesmo parágrafo. Beleza? Se for, por exemplo, eu botei um conectivo no primeiro parágrafo e lá no final coloquei ele de novo, vou perder ponto? Não. Agora, se eu faço um parágrafo e no mesmo parágrafo eu coloco o mesmo conectivo 2 vezes ou 3 vezes, aí já é déficit de vocabulário. Beleza? Então vocês vão perder pontuação dessa forma. Mas caso coloquem tipo 2 vezes em parágrafos diferentes, vocês não vão perder pontuação. O que é que eu recomendo vocês fazer? Além de estudar as subordinadas adverbiais e as orações coordenadas, decore, não vou dizer decorar, porque decorar é uma palavra muito feia. Aprendam dois conectivos de diferentes situações. 2 conectivos de contradição. 2 conectivos de aditiva. 2 conectivos de finalidade. Na verdade, estudem mais sobre finalidade, porque cada parágrafo vocês têm que finalizar com um conectivo de finalidade. Sendo assim, dessa forma, tendo isso em vista. Beleza? Então, isso vai contar ponto na competência 3. Isso de vocês finalizarem um parágrafo com um conectivo de finalidade, que é um texto bem estruturado, um parágrafo bem estruturado. Beleza? Então, aprendam sobre isso que eu falei para vocês. Aprendam conectivos no máximo 2, de finalidade 4, 5 e partiu para o abraço. Competência 4 vai cobrar bastante isso de vocês, vai pegar bastante no pé de vocês. Então estudem bastante isso. Vírgula, estudem vírgula, pelo amor de Deus, até abusar, porque vírgula perde bastante ponto, o pessoal, por causa de vírgula. Se vocês pegarem um corretor chato, ele vai olhar minuciosamente as vírgulas. E é isso aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar no WhatsApp que eu vou responder. Então vamos para a competência 5. Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Bom, a competência 5, como eu falei para vocês, ela tem que ter o quem, o que, como, para que ou porquê e o detalhamento. Quem o agente, o que a ação, como, por meio de que, como é que ele vai fazer isso, quem o que, como, é isso que eu estou falando, como, porquê, é a quarta, né? Porquê, que é para quê, qual a finalidade disso e o detalhamento de uma dessas ações.
Então tem que ter... Daniel, tem que botar 2, 3, 4, 5 agentes? Não, não precisa. Se um agente só resolver o problema, joia. Deixa só um agente. Contanto que ele resolva todos os problemas abordados no seu texto. Beleza? Então, a competência 5 é isso. Além disso, de resolver os problemas, de abordar uma proposta de intervenção bem consistente, vocês têm que retomar ao tópico frasal a citação que vocês colocaram lá na introdução, que eu falei para vocês, que é a forma como eu gosto de terminar o texto, que é a redação circular, retomando tudo que eu falei no texto. Beleza? Tássila mandou uma pergunta aqui. Não pode escolher só uma para responder não. Só um agente. É isso que tu quis falar? Só um agente? Se for só um agente, como eu falei, pode sim, só um agente. Mas acho que tu tá falando de conectivo, né? Se for em tratando-se de conectivo, Tássila, pode sim escolher só um conectivo, tá? Só um conectivo dá pra usar sim na redação. Mas eu recomendo no mínimo 2 conectivos, porque você já não repete conectivo e não deixa um texto sem muito conteúdo. Tássila mandou mais uma pergunta. Não, eu quero saber para resolver o problema. Porque são 2. Acho que entendi tua pergunta. Porque às vezes não dá para colocar só um agente, é isso? Ou resolver somente um problema. Se for só um problema, não dá, tá? Porque você vai perder ponto. Porque a redação, ela cobra isso. Você tem que resolver todos os problemas abordados no seu texto. Beleza? Rebeca. Daniel, repete as ações da conclusão. Estou fazendo um resumo, por favor. Tenho que retomar a tese na conclusão. Beca. Então tá, vamos lá. Conclusão. Tu tem que retomar ao que você citou de tópico frasal, tá? Você tem que finalizar a conclusão com isso, com o tópico frasal que você botou na introdução. Você tem que retomar ao que você colocou nas 2 teses, só que retomar de que forma? Resolvendo um problema, tá? É só isso. Você tem que retomar resolvendo um problema. Inferes, portanto, blá 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 blá, que tese 1, solução. Tese 2, solução. Isso você já tem que ter citado o agente, quem, o que, como, para quê, entendeu? Mais um detalhamento. Finaliza com o conectivo de finalidade e retoma o tópico frasal que você botou lá na introdução. Conclusão, é só isso. Espero que tu tenha entendido. Competência 5, tudo certo até aqui, tudo ok. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Caso surja alguma dúvida, é só perguntar que eu vou ser mais breve possível para vocês e responder aqui. Vamos lá. Agora, eu trouxe aqui a minha redação 940 no Enem e eu vou ler para vocês citando tudo o que eu falei de dicas aqui nessa mentoria e espero que vocês possam absorver ao máximo, começar a ligar aqui tudo que eu falei lá atrás, beleza? E vamos lá. Segundo o filósofo Aristóteles, eita, meu Deus, esqueci de falar o tema. Me desculpe, que era sobre o cinema, sobre o déficit do cinema em algumas regiões do país. Tipo, na cidade grande tem, no interior não tem. Eu não estou lembrado ao certo qual era o tema, beleza? Peraí, ainda vou pesquisar aqui rapidinho, só para não ficar um texto sem informação, um vídeo sem informação. Tema, redação, Enem 2019. Vamos lá. Era sobre democratização do acesso ao cinema, galera. Democratização do acesso ao cinema. Obrigado, Rebeca. Rebeca colocar aqui no WhatsApp. Exatamente, era esse o tema. Daí muita gente ficou perdida, porque esperava uma problemática muito maior do que isso. Então o pessoal geralmente, meu Deus, como assim caiu esse tema sobre o cinema? Tanta coisa, fome, tanta coisa pior do que isso para falar. Vamos falar sobre o cinema. Mas galera, vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês, que o Enem é imprevisível. Então vocês têm que chegar
independente do tema, vocês têm que chegar preparado para escrever qualquer redação. Que foi o que eu fiz. Eu cheguei preparado para falar sobre Joãozinho e Maria, sobre Chapeuzinho Vermelho na redação. Então, o Enem ele sempre vai vir com esses tipos de tema. Principalmente agora que eles estão tangenciando essa questão de problemática muito grave no Brasil. Beleza? Uma problemática que... como é que eu posso falar para vocês? Uma problemática muito remetida durante o ano. Beleza? Então, estejam preparados para qualquer tema. Escrevam sobre diferentes coisas. Beleza? Estudem sobre diferentes coisas, porque o Enem ele vai cobrar isso de vocês na redação. Então, esse tema pegou muita gente de surpresa, porque justamente por causa disso, o Enem está começando a mudar. Então, a gente tem que começar a mudar, a partir de hoje, o nosso ponto de vista a respeito de escrever redação. Beleza? Então não adianta ficar correndo atrás de análise de incidência sobre questão de redação, sobre questão de tema de redação, o que está acontecendo. É importante vocês verem a atualidade, é importante vocês estudarem sobre o que está acontecendo fora do país. Mas, Daniel, a redação é sobre o Brasil, sobre o problema do Brasil. Mas isso vai ajudar vocês em linguagens, isso vai ajudar vocês em humanas, beleza? Então estudem sobre tudo, porque o Enem vai cobrar de vocês de uma certa forma, ou uma hora ou outra. Então vamos lá, vamos falar aqui, vamos ler a redação junto comigo. Segundo o filósofo Aristóteles, a política tem como função preservar a igualdade entre as pessoas de uma sociedade, por conseguinte, evitar possíveis conflitos e problemas. Beleza, fechei aqui a minha introdução com... Iniciei a minha introdução com uma citação de Aristóteles. Agora, olhem como é que eu vou relacionar essa introdução aqui, esse tópico aqui, essa citação, com o meu texto. Olhem como é que eu vou contextualizar. Beleza? Eu falei que a política tem como função preservar a igualdade entre as pessoas de uma sociedade, por conseguinte, evitar possíveis conflitos e problemas. No entanto, o que se observa na realidade contemporânea é o oposto do que o autor prega. Uma vez que a democratização do acesso ao cinema no Brasil apresenta barreiras, as quais dificultam a concretização do pensamento aristocrata. Show de bola! O que foi que eu fiz aqui? Eu botei minha citação, fiz a minha contextualização dizendo que Aristóteles, a citação dele não está sendo pregada, não está sendo observada nos dias de hoje, beleza? Porque isso aqui é um problema, é uma problemática. Então, se é um problema, então isso significa que tem alguma coisa de errada. Não tem como preservar a igualdade. Porque se tivesse a igualdade, tinha cinema em todo o país. Tinha cinema em todos os estados e em todas as cidades. Então, assim, segundo Aristóteles, isso aqui devia ser igual. Mas, no entanto, a realidade não é essa. Então, eu contextualizei dessa forma. Beleza? E outra coisa que eu indico a vocês a falarem. Abordem o tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Abordem o tema o tempo todo. Em todo momento, vocês falem sobre o tema. Por quê? Corretor vai cobrar isso de vocês também. É importantíssimo vocês colocarem o tema de podem copiar tipo, a democratização do acesso ao cinema, a persistência da violência da mulher no Brasil, whatever, entenderam? Qualquer que for o tema, citem o tema em todo o texto. Aqui ó, vocês estão vendo que eu coloquei o tema mesmo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Lá nos outros parágrafos eu vou falar para vocês qual foi a forma que eu copiei o tema de uma outra maneira para não ficar repetitivo. Beleza? Então vocês têm que citar o tema em todo o texto. Vamos lá continuar. Esse cenário antagônico, agora eu vou dizer por que é que não está igual o Aristóteles falou. Esse cenário antagônico é fruto tanto da falta de programas que visem a inserção da sociedade no cinema, tese 1, D1, quanto da falta de espaços gratuitos para a população de baixa renda ter o contato com esse recurso visual. T2, D2. Quanto, olhem aqui, como é que eu citei o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil de uma outra forma. Quanto da falta de espaços gratuitos para a população de baixa renda ter o contato com esse recurso visual. Beleza? Então aqui
Foi uma outra forma que eu encontrei lá na hora de citar, falar sobre cinema, para não ter que repetir a palavra cinema e ficar coerente com o que eu estava falando. Dessa forma, olha aqui o conectivo de finalidade. Dessa forma, fechando o parágrafo. Dessa forma, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Perfeito. Botei aqui uma citação, contextualizei, coloquei minha tese 1, minha tese 2, retomei o tema nas duas teses e coloquei um conectivo de finalidade. Perfeito? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Vamos agora para o parágrafo de desenvolvimento. Vou falar sobre a minha tese 1. Vamos lá. Em primeiro plano, ou seja, minha tese 1, eu não coloquei algo contraditório. É fruto tanto da falta da população de baixa renda. Beleza, eu vou falar sobre a população de baixa renda aqui. A falta de espaço gratuito para a população de baixa renda. Vou falar disso aqui. Vamos ver se está coerente. Em primeiro plano, vê-se que a não participação de alguns indivíduos no cinema ocorre em virtude da baixa atuação dos setores governamentais no que concerne à criação de mecanismo que coíba tal ação. Beleza, botei aqui meu tópico fasal. Na falta de mecanismo que coíba tal ação. Que ação é essa? A falta de cinemas em cidades como cidades do interior. Enfim, vou falar mais lá na frente um pouco disso. Vamos continuar. Conforme Isaac Bauman, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Tá aí, Tássila. Mais uma citação. Mais um conhecimento de outra área. Beleza? Respondendo a tua pergunta lá em cima. Não tem problema você abordar repertório diversificado. Pode abordar muito repertório aqui. Contanto que contextualize. Vou mostrar a você como eu contextualizei aqui Isaac Bauman. Em primeiro plano, falei lá. Disse que isso aqui estava incoerente por causa do governo. Agora vamos lá, Isaac Bauman. Não são as crises que, conforme Isaac Bauman, não são as crises que mudam o mundo e sim nossa reação a elas. Entretanto, conectivo de contrariedade, de contradição. O Brasil encontra-se estagnado devido à falta de ação das autoridades. Vários cidadãos são excluídos de obterem o prazer. Olha como eu retomo o tema aqui. Obterem o prazer ao assistir um filme nos grandes telões do cinema. Eu faço muito isso nas minhas redações e eu pontuo bastante porque é uma forma que eu encontro de retomar o tema, de eu estar falando aqui ao corretor, olha, eu estou falando sobre o tema, tá? Não estou tangenciando o tema. Estou aqui, entendi a proposta do tema de redação, beleza? Então, espero que você esteja vendo que eu não estou tangenciando o tema. Continuando. Em razão da falta de subsídios direcionados à criação e financiamento de programas como o Cinema na Praça, criado por órgãos do governo, com o intuito de proporcionar o primeiro contato aos grandes televisores. Olhem como eu retomo o tema novamente. Com o intuito de proporcionar o primeiro contato com os grandes televisores para as pessoas de todo o país. Beleza? Viram como eu contextualizei Isaac Bauman? Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Daí eu botei, entretanto, contrariando a citação, o Brasil encontra-se estagnado. Por quê? Porque o Brasil não está reagindo com relação ao problema de falta de cinema em outras cidades. Beleza? E finalizei aqui com toda a contextualização. Diante disso, olhem aqui o conectivo de finalidade. Diante disso, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Que postura estatal, Daniel? O governo tem que se manifestar, o governo tem que fazer alguma ação de forma urgente com o intuito, com o fito de democratizar o acesso ao cinema. Perfeito? Viram como eu relacionei todas as minhas citações? Viram como eu finalizei com o conectivo de finalidade? Viram como está um texto circular retomando sempre o que eu falei anteriormente? Então espero que vocês tenham entendido. Rebeca fez uma pergunta aqui. Ao fim, fala tuas notas em cada competência. Beleza, Rebeca, eu vou falar quanto eu tirei em cada competência, tá? Vamos continuar. Outro sim, conectivo de aditiva. Isso significa que eu vou continuar falando uma coisa que complemente o que eu falei anteriormente. Um texto circular, lembram? Um texto circular. Então vamos lá. Outro sim,
a ausência de infraestrutura destinada à população de baixa renda para ter a experiência de assistir em uma tela maior. Olhem só a sacada que eu tive aqui. A experiência de assistir em uma tela maior. Estão vendo como é que eu retomo o tema? Então eu estou o tempo todo aqui pistolando para o corretor que eu estou falando sobre o tema, que eu entendi o que o tema está querendo cobrar de mim. Beleza? Assistir em uma tela maior é um agravante do problema. Então isso aqui já está batendo com a minha tese 2. Beleza? Porque quando eu falo aqui, ó, quanto da falta de espaços gratuitos para a população de baixa renda ter o contato com esse recurso visual. Beleza? Então vamos lá. Para a experiência de assistir em uma tela maior é um agravante do problema. De acordo com Pierre Bourdieu, me perdi. De acordo com Pierre Bourdieu, aqui mais uma citação, Tássila, mais uma abordagem de um conhecimento de outra área. A democracia não... Eita, eu esqueci aqui, eu lembro desse errinho aqui. Eu só vi depois que eu cheguei em casa. A democracia não deve ser utilizada como instrumento de opressão. Acredito que eu perdi ponto, tá? Perdi ponto na competência 1. Por alguns errinhos de português. Esse aqui foi algum dos erros. Erro de concordância. Mas enfim, vamos continuar. A democracia não deve ser utilizada como instrumento de opressão. Vamos lá para a contextualização. Isso aqui ligando com o meu tópico frasal, tá, galera? Tópico frasal, citação, e agora vamos para a contextualização. Partindo desse pressuposto de Pierre Bourdieu, a carência de locais como o Espaço Nordeste nas regiões do país sucumbe à possibilidade de o cinema ser uma atração democrática. Tendo em vista as cidades do interior, a unidade disponibiliza diversas atividades. Não só... me perdi. Tendo em vista... Meu Deus, vamos começar de novo. Partindo desse pressuposto, a carência de locais como o Espaço Nordeste nas regiões do país sucumbe à possibilidade de o cinema ser uma atração democrática. Tendo em vista as cidades do interior, a unidade, no caso o Espaço Nordeste, disponibiliza diversas atividades. Não só sessões de cinema para a comunidade, mas também aulas de artesanato, computação, que visam o bem-estar do cidadão. Em síntese, olha aqui, conectivo de finalidade. Tudo isso retarda a resolução do empecilho, já que a falta de lugares com filmes expostos gratuitamente contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Então aqui eu estou fazendo uma retomada ao que eu citei lá em cima sobre Pierre Bourdieu, beleza? Sobre Pierre Bourdieu. Ele falou que a democracia não deve ser utilizada... Meu Deus, estou bugado já. A garganta está seca. Não ligue. A democracia não deve ser utilizada como instrumento de opressão. Beleza? Aí eu falo aqui, partindo desse pressuposto, concordando com Pierre Bourdieu, que a democracia não deve ser utilizada. Como assim? Eu quis dizer que o cinema não é algo democrático, porque não tem em todos os estados, não tem em todas as cidades. Beleza? Então é isso que eu quis falar aqui. E termino, em síntese, tudo isso retarda a resolução do empecilho, já que a falta de lugares com filmes expostos gratuitamente, retomando mais uma vez ao tema, contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Beleza? Vocês estão vendo como é que tem que ser cada parágrafo. Vocês estão vendo como é que eu retomo o tema em todos os parágrafos, a todo tempo pistolando o tema de uma outra forma para o corretor ver que eu entendi o tema. Então eu espero que vocês peguem isso daqui, tirem um print agora dessa minha redação. Tirem um print, eu vou dar um tempo para vocês printar aí. Vou falar aqui, espero que vocês já tenham printado, já era para ter printado, tá? E olhem tudo isso aqui que eu encaixei de acordo com as dicas que eu falei para vocês lá atrás. Perfeito? Vamos finalizar aqui a redação. Vamos lá. Olhem muito, prestem muita atenção agora. Depreende-se, portanto, finalidade. A solução desse impasse. Por que finalidade? Porque eu estou concluindo a minha redação. Eu estou vendo a redação como um todo agora. Não estou olhando mais para os meus desenvolvimentos. Depreende-se, portanto, aqui é o final da minha redação.
não o final do meu desenvolvimento. Beleza? Agora é que eu olho a redação como um todo e não como um micro. Depreende, portanto, a solução desse impasse. O governo federal, quem deve o quê? Investir na elaboração de programas que visem a democratização do cinema para todas as sociedades. Que visem, ó, olha aqui, retoma o tema, eu escrevo o tema mesmo aqui, ó. Eu gosto de fazer isso no final, no meu parágrafo de proposta de intervenção, beleza? A solução desse, o governo federal deve investir na elaboração de programas que visam a democratização do cinema para todas as sociedades, por meio de subsídios. Quem o que? Como por meio? Eu gosto de usar isso aqui, galera. Quem o que? Quem o governo deve o que? Quem primeiro? Eu gosto de usar essas palavrinhas aqui, ó, para mostrar pro corretor que eu tô colocando tudo o que ele cobra na redação, tudo o que o Enem cobra, que é quem, o que, como, porquê, mais detalhamento. Aqui nessa minha redação, eu perdi ponto na competência 5, porque eu não detalhei muito bem essa minha proposta de intervenção, beleza? Vocês vão perceber aqui que eu realmente não detalhei muito bem, mas eu gostei muito dessa minha redação. Gostei de verdade. Foi uma das melhores redações que eu fiz. E vamos finalizar aqui, beleza? O governo federal deve investir na elaboração de programas que visam a democratização do cinema para toda a sociedade, por meio de subsídios retirados dos impostos pagos anualmente. Ponto. Além disso, olha aqui, conectividade aditiva. Além disso, contribua na construção de locais, ou seja, eu coloquei apenas um agente, eu não coloquei 2 agentes, porque na minha concepção, na hora de escrever a redação, apenas o governo já resolvia as minhas problemáticas que eu abordei durante a redação. Beleza, vamos lá. Além disso, contribui na construção de locais, por exemplo, os da região Nordeste, retomando ao desenvolvimento 2, que eu falei do Espaço Nordeste, com o propósito de garantir a interação de toda a nação com a diversão do cinema. Olha aí, diversão do cinema, retomando mais uma vez ao tema. Beleza? Então eu retomei aqui ao D2, resolvi a minha tese 2, que foi a falta de espaços para com os locais que não tem cinema. E agora vamos lá. Sendo assim, a paráfrase de Aristóteles será validada com todos vivendo em harmonia. Retomando a minha citação lá em cima, falando de Aristóteles. Perfeito? Show, galera! Então, essa foi a minha redação do Enem de 2019. Tirei 940, beleza? E perdi pontuação na C1. Eu vou olhar aqui na página do participante. Vou logar aqui para vocês saberem minhas notas da redação. E vou dizer a vocês aqui quais foram as competências que eu perdi ponto. Beleza? Galera, eu tô um pouquinho rouco. Ignorem essa minha rouquidão. É porque eu falei bastante aqui. Eu não estou acostumado a falar muito assim. Eu geralmente gosto de falar e beber água. Eu não gosto de falar muito sem beber água. Mas espero que vocês tenham gostado dessa mentoria de redação. Espero que vocês absorvam o máximo que vocês puderem absorver. Beleza? E essas dicas foram os meus pilares para tirar 940 nessa redação. Certo? Então, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Redação não é algo difícil. Eu aprendi que redação você aprende praticando. Não adianta vocês pegarem formulazinha mágica e sair escrevendo redação pensando que vai tirar nota 1000. Não. Isso não funciona, tá? Isso não funciona. O que funciona para mim pode não funcionar para você, mas pode funcionar para outras pessoas. Mas redação, o que vocês têm que saber é isso, tá? É isso aqui. Isso aqui é o principal que eu tive aqui para passar para vocês sobre redação. E espero muito poder ter ajudado. Muito de verdade poder ter ajudado. Agradeço a participação das meninas que ficaram aqui comigo até o final da mentoria. Pro pessoal
que está assistindo esse vídeo, eu vou começar a dar mentoria de redação. Caso vocês queiram participar das mentorias, é só clicar no link da descrição do meu WhatsApp, do grupo do canal, que eu vou falar para vocês bem direitinho como funcionam as mentorias. E acredito que vocês vão gostar muito, de verdade, dessas mentorias. Eu queria de verdade ter alguém para me passar essas dicas. Queria muito ter visto um vídeo como esse no YouTube para poder me ajudar com redação, porque se eu soubesse disso há alguns anos atrás, eu teria tirado uma pontuação muito maior que 760 nas outras redações e tirado uma pontuação nota 1000, provavelmente, não sei, mas 940 para mim foi muito bom. Gostei demais de ter tirado essa nota, amei ver essa evolução e espero tirar nota 1000 esse ano, não sei. Se Deus quiser, vou conseguir. Não necessariamente tirar nota 1000, mas quero tirar 940 porque cada ano você vai vendo seu progresso. Então, se você está tirando uma pontuação boa, a tendência é só aumentar. Então, a dica que eu deixo para vocês é isso. Não desistam, não desistam. É chato, é cansativo, é sim, mas é muito gratificante quando vocês veem todo o seu esforço valendo a pena. Beleza? Então, muito obrigado. Vou falar aqui agora quanto eu tirei nas minhas competências. Então, vamos lá. Competência 1, tirei 160. Competência 2, tirei 200. Competência 3, 200. Competência 4, 200. E competência 5, 180, porque falta um pouquinho do detalhamento na competência 5. Competência 1, errei aquela parzinha para vocês que eu falei da citação. Deixa eu ver aqui. Não, é aqui, Pierre Bourdieu. A democracia não deve ser utilizada. Tá? Errei, acho que errei. Se não estiver enganado, eu errei algumas vírgulas aqui. Não estou vendo agora, mas quando vocês verem aí no print, vocês vão conseguir enxergar. Beleza? Competência 1, 160 por causa disso. Competência 5, porque não detalhei direito. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like se gostou, tá? Deixa seu like. Compartilhe esse vídeo para quem precisa. Ainda dá tempo para estudar redação. Pratiquem bastante redação. Façam no mínimo uma redação por semana para poder ir pegando o pique. Reescrevam redações nota 1000, porque isso vai ajudar muito a vocês ver como é que uma pessoa tira nota 1000 e escreve. Quais são os conectivos, qual é a estrutura que ela usa, como é o esqueleto de redação do texto dissertativo argumentativo, beleza? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.